não usar o microfone? Ok? O som falou, Perfeito. tal. Então tá bom. E eu vou apagar aqui também para ficar um pouco mais da... Pronto. Vou apagar esse. Ok? Fica melhor, né? Ok, pessoal. Bom, obrigado à comissão organizadora pelo convite. Não sei se quem estava aqui um ano atrás, exatamente um ano atrás. Quem estava? Ok, isso. E a palestra se chamava Stranger Maths, que era uma homenagem à série Stranger Things, né? E na época estava passando a segunda temporada, já passou a terceira, já acabou, né? Mas tudo bem, eu estava tentando preparar a palestra, mas aí, né, a situação do país mudou. E aí eu resolvi tomar outro rumo, mas claro, é uma brincadeira, né? Então primeiro eu vou falar da motivação, eu acho que acho que todo mundo sabe a minha motivação, tá? O título da palestra ser... deixa eu desligar aqui, eu prefiro usar aqui. Essa é a motivação. Dia 30 de abril, esse senhor fez as seguintes declarações, eu não vou ler, acho que vocês já devem, espero que tenham lido, né, se indignado, com toda a força que vocês possam ter. Eu acho que a luta vai ser grande, eu acho que o futuro é sombrio, eu não estou com muita esperança, né, mas pelas declarações de um ministro da Educação sobre o que é a universidade pública. Eu estou aqui, eu completei, né, estou comemorando 40 anos que eu estou aqui. Entrei como aluno, né, então estou contando o tempo que eu estou como aluno, e nunca na minha vida eu tinha escutado isso, nem na época da ditadura, que eu peguei no final, né? Na infância eu peguei bem a ditadura, mas na faculdade já estava na abertura, então eu realmente não sofri nenhuma... Alguns amigos meus sim, foram torturados e tal, mas eu mesmo, né, não era muito ligado. Mas eu fico indignado que nem naquela época eu escutava isso, né? Fugia, peladice, tá bom. Então, essa é a motivação, mas a palestra vai ser sobre matemática, mas eu acho que faz parte da nossa, eu como professor e vocês aí, a gente tem que falar, né? Dia 13 está aí, né? Vai ter uma grande manifestação, uma greve, e a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão é assim que começa, tá? É assim que começa. Devagar, você vai tirando todos os direitos, vai fazendo a universidade, e daqui a pouco você não tem mais nada. Ok, mas vamos lá. Então, já que ele disse que a gente faz balbúrdia, então a minha ideia é fazer balbúrdia, né? E essas são as balbúrdias que a gente vai fazer aqui. Então, eu me diverti muito fazendo essa palestra. São todos sinônimos de balbúrdia, tá bom? Alvoroço, banzés, doeira, sarapatel, fusarque, baralhação, tropel, babel, isso, celeuma, tumulto, pandemônio. Esses são os que eu mais gostei. Tem outros, né? Pandemônio é o melhor, é o último. De propósito. Então a brincadeira é essa, tá, pessoal? Então agora sim, o objetivo da palestra. Então eu puxei a do ano passado, que era Stranger Maths, que eram fatos matemáticos estranhos, né? Quem lembra deve lembrar. Espero que lembrem, né? Era um resultado, você fala assim, não pode ser, isso é muito estranho, tal. Esse aqui é diferente. Esse aqui é, por isso que também tem o balbúrdia. São resultados que você fala, uau, como é que eu não sabia isso? Ou como é que eu pude viver sem saber isso? Né? Então é como se fossem surpresas, tá bom? Na verdade eu me baseei em vários artigos, um deles inclusive se chamava Surprise, surpresa. Está na referência no final, vou colocar para quem quiser depois olhar. Que era isso que o autor fez também. Pegar problemas que deixam, mesmo nós matemáticos, assim, como é que eu vivi até hoje e ninguém tinha me contado isso? Então, cada um desses problemas, eu não vou demonstrar nada, eu não vou ficar fazendo conta, eu vou colocar o fato. E espero que vocês fiquem curiosos, cada um da sua maneira, de ir atrás para saber mais, cada um com o que mais gostou. Puxa, esse problema aí eu gostei, eu vou atrás, eu preciso saber mais. O que foi que aconteceu comigo, né? Eu vi o resultado, alguns resultados eu só achava o resultado, aí o que eu fazia? Ia atrás do paper ou do livro para ler mais sobre aquilo, para poder preparar o seminário, e confesso que foi muito divertido, porque realmente tinha coisas que ninguém tinha me contado. E confesso que é bom, porque às vezes você não sabe de onde veio o tiro, né? Alguém gosta da Jojo Todinho?
Que tiro foi esse? Pois é mais ou menos isso. A gente não sabe de onde o tiro vem, né? É você estudar coisas interessantes, tá lá. Um dia alguém pode te perguntar, pô, eu sei um resultado sobre isso, quem sabe isso te ajuda a resolver o problema. Bom, sem mais delongas, vamos começar com o alvoroço tropical, tá bom? Então, só para o alvoroço tropical. Então, vamos lá. Então tá aí, contrassenso da melancia. Conhecem? Alguém já ouviu esse problema? Né? Olha lá. Você tem uma melancia, pode ser qualquer coisa, tá bom, pessoal? Batata, melancia, mas a melancia é divertido por causa da margarina. Você tem uma melancia que consiste em 99% de água e pesa 4 quilos. Também 4 quilos é completamente... pesa o que você quiser. Você a deixa desidratar até consistir em 98% de água. Quanto ela pesa agora? Parece que vai ser assim, tá? Eu vou pôr o problema, vou dar um tempinho e vai aparecer a resposta. Todas são assim, é a balbúrdia. Agora a balbúrdia é com vocês, vamos lá. Pode chutar à vontade. Se alguém conhece a resposta, não tem problema, vai lá. A ideia é ser divertido, senão, pelo amor de Deus, nesse horário, né? Vai, quem quer chutar? Esse problema, o autor considera que esse problema mostra que a gente não entende porcentagem. Podem chutar, chuta. Era 99, ficou 98. Quantas melancia pesa? 3,7, 3,5, 0, sumiu tudo, foi embora a melancia. Ninguém quer chutar? 2 quilos? Hã? 2 quilos. Você quer chutar 2? Por quê? Porque antes 1% do meu, 2% do rolê. Acertou. Essa é a conclusão. A gente não pensa assim. Todo mundo acha que é 3 e pouco. É ou não é? É metade. Se for 10 quilos, 5 quilos. Pode fazer a conta. Algo que é 99, sumiu 1%, ficou 98, cai pela metade. Ela viu. Jesus. Ok, é isso que eu queria. Surprise. Tá bom? É isso. É impressionante. Como é que eu não sabia isso? Eu, quando vi, falei, não. Fui fazer a conta. Errei. Ok. E deu 2. Ou, se você põe x, x sobre 2. Tá bom? Mas não é esquisito? Eu acho esquisitíssimo. Então se preparem para o que vem aí. Tá bom? Isso é para começar. Tá Magali, porque eu sou fã de quadrinhos. Então, em homenagem por melancia. O problema original era com melões. Depois eu vi com batata. Eu falei, não, melancia é mais divertido. Ok, banzé da cônica. Vamos lá. Nossa, mas dá para enxergar o que está escrito aqui? Senão eu leio, não tem problema. Depois eu tenho que trocar a cor. Bom, tá aí a historinha. Terra perfeitamente esférica, densidade distribuída simetricamente, todas as condições que a gente gosta em física e matemática, tudo perfeito, né? Uma esfera, densidade constante, tudo simétrico. Tem um projeto se movendo sem arrasto sob a influência do campo gravitacional. Não, todo mundo fez física 1. A trajetória do projeto pode ser descrita corretamente por uma cônica. Que cônica que é? Física 1. Movimento. Qual é? Esqueceram já? Não cai na prova de física? Uma bola de canhão, um ângulo de 45 graus, faz assim. É parábola? É isso? É assim? É isso? Aprender em física? Movimento que como chama? Movimento parabólico. Tem a ver com, né? O professor faz aqui a velocidade é constante, a gravidade está para baixo, então aqui a aceleração é zero, o movimento retilíneo uniforme, aqui é o movimento retilíneo acelerado, deduz as contas? Está errado. É elipse. É elipse. Não é uma parábola. Opa. Não é uma parábola. Essa aqui é o pontilhado, desculpe. O pontilhado é só para você ter referência. É só a parte de cima, tá? Porque esse aqui é o raio da Terra, a esfera, que é a superfície. A gente aprende que é uma parábola, né? Movimento parabólico. Mas não, o correto é um movimento elíptico, é elipse. A parábola é uma aproximação. Por quê? Porque você considera que a Terra é plana. Viu como estavam certos? Lembra? A gente põe o G para onde? O G não é para baixo. O G é para o centro da Terra. Se você faz a conta, depois na referência tá,
Você faz a conta certinha, considerando que a superfície da Terra é redondinha, que assim na Terra, você faz a conta e aparece a cônica, tá certo? Mas a discussão no paper legal é isso. Em que momento você pode aproximar sem problema nenhum por uma parábola? Porque elas são parecidas, porque aqui o que você vê é uma aproximação. E a discussão é quando você pode aproximar. E a maioria dos livros de ensino médio e de universidade está errada o motivo. A aproximação está correta, mas não é. Uns dizem, se o movimento não é muito comprido, se o movimento não é muito alto. E não, o correto tem a ver com que velocidade que o projétil se move. Ele pode até subir, dependendo da velocidade. Então é muito interessante isso. Eu não sabia. Quando alguém me perguntava sempre qual era o movimento de um projétil só por causa da gravidade, parabólico. Não, é elíptico. A parábola é uma aproximação. Nossa, a menos que a Terra fosse plana. Vai saber. Ok. Outro de física, a zoeira da Terra oca. Isso é bacana. Alguém já ouviu falar da teoria da Terra oca? Sim. Quando eu era mais novo era moda, eu li livros e livros, eu achava o máximo, né? Que a Terra é oca e lá dentro tem um reino chamado Shambhala. Então, o rei do mundo mora lá. E você pode entrar pela Serra do Roncador, que é da onde saem os discos voadores. Uma maravilha. Okay. Então vamos lá. Problema de física bonitinho. Seja a esfera com densidade uniforme ρ, e essa esfera, né? Eu pus aí para que a gente lembrar um pouquinho de cálculo 2, né? A distância de um ponto, que pode ser a origem, a todos os pontos é menor ou igual a R. Suponha que é completamente fechada, uniforme, densidade constante, e eu tenho um ponto lá dentro. Vocês sabem calcular a gravidade dentro da Terra? Como que é a fórmula? Na superfície vocês sabem, né? Dá G, Gzinho, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu, só para ocultar a gravidade, eu estou falando da aceleração da gravidade. Dá 9,8, né? Você faz a continha, lembra? Lá a lei de Newton, papapá. Mas se você tiver para dentro, a gravidade o que? Maior ou menor? Deve ser menor. Alguém já fez a conta de qual é a aceleração da gravidade dentro? Bom, eu vou mostrar para vocês. É isso aqui. Em vez de você pôr, aqui é a constante de gravitação universal. A gravidade na Terra é G, a massa da Terra, R ao quadrado, lei de Newton, né? Sendo que é pontual. Quando o ponto está dentro, quem entra na conta é só a massa que está nessa bolinha aqui. Na bolinha entre o centro e você, né? Esse ponto e o centro só a MD. Mas como massa, né? Como densidade é massa sobre volume, você substitui a massa por ρ vezes o volume daquela bolinha é 4/3 de πd ao cubo, corta por d quadrado, sobra uma formuleta bonitinha aí. Tá? Que é, o bonito é que ela, como o ρ é constante, a gravidade então fica proporcional à distância que você dá, que você está do centro, tá bom? É um resultado elegante, é bonito de fazer em física, usa integral, faz a conta, papapá, aplica a lei de Newton, ponto a ponto, usa cálculo 2, computa uma integral dupla, lindão. Perfeito? Perfeito. Agora eu vou mudar um pouquinho o problema. E se ela for oca? Bom, uma esfera, e eu tiro uma esfera lá de dentro, bem no centro, tá bom? Que é o que a gente chama camada esférica. Ali está desenhado plano, tá? Mas é um globo oco, tá bom? De raio Rzinho. E eu quero saber agora a gravidade num ponto ali no buraco, nesse oco. Alguém quer chutar? É surpresa. Então pode chutar uma coisa bem maluca. Hã? Oh, 2-0. Certo. Tá bom. Bomba! Tá boa de intuição. Legal. Sai daqui e joga na loteria. Eu dou dinheiro. Por quê? Agora o outro eu pus para dar intuição. Porque só depende do que está para dentro. Você faz a conta. Como não tem massa, é zero. Ou seja, se você tivesse um planeta perfeitamente esférico e oco, lá dentro estaria tudo flutuando. Né? Não tem gravidade. Tá bom? Porque eu estou supondo que não tem ação de fora, né? Nenhuma coisa aí. Mas isso é um resultado que você não vê nos livros, nem de física, nem de cálculo. E é um resultado super fácil de fazer, como lá em cálculo 2 você mandar a pessoa fazer a conta, para aprender inclusive a fazer coordenadas esféricas e para ter um resultado interessante, né? O mais legal disso é que o Newton já tinha observado isso, o Galileu, lá nos trabalhos dele, mas isso não aparece nos livros, como um resultado interessante de física, né? E como matemática, para mim foi surpreendente. Eu não tinha a menor ideia
Quando apareceu como Sol por eu falei, sei lá quanto que é a gravidade aí, deve ser menor, mas zero. É muito surpreendente. O que é mais interessante ainda, que agora sim, que é mais interessante. Se a lei de Newton, se a lei de atração de corpos, você pode pensar na lei de Newton, ou com a relatividade, a gravidade, não sei o que, a distorção do espaço, se não fosse proporcional à distância ao quadrado, suponha que fosse proporcional à distância elevada a 2,1. Isso seria falso. Só dá zero porque a potência é 2. É uma conjunção de astros que faz isso. Né? Isso é fenomenal. Né? Quer dizer, se a lei de Newton não fosse inversamente proporcional ao quadrado, fosse inversamente proporcional ao cubo, ou inversamente proporcional a 2, alguma coisa, isso não seria verdade. É fantástico isso. Quer dizer, é realmente conjunção de ideias. Ok, alguém quer perguntar alguma coisa? Desculpe, podem interromper, pessoal. Ok? Ok, Sanapatel do primo. Eu não sabia, eu sempre achei que Sanapatel é comida. E mas é balbúrdia. Porque é aquela bagunça mesmo, né? É um Sanapatel mesmo. Ok, Sanapatel do primo. Então vamos lá. Concordam com isso? Sim ou não? Sim, né? Ainda bem. Okay. Concordam? Ok. Já perceberam o padrão, né? Posso continuar? Qual é o próximo? É este? É este? É, né? Será que ele é 10 números uns ao quadrado? Não, é primo. Então, esse é um presente. Vocês vão poder sair daqui hoje, ou amanhã cedo, virar para os seus amigos e falar assim: vai, primo com 20 dígitos, vai, rápido. O cara vai falar: não sei. Eu sei. Qual é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 8, 52, 1. A partir de hoje vocês sabem. Eu não sabia. Fiquei sabendo isso faz uns meses só. Imediatamente falou: opa, esse vai para... Eu coleciono, vou guardar num papelzinho e... Porra, não dá, né? Você pensa que o padrão ou vai continuar ou vai... Não! Primo! Imagina que esse número é primo, cara. A última coisa, primo não, deve ser composto, né? Agora aqui. Agora vejam, estão percebendo a lei de formação? Tá bom? Eu só pus os ímpares, tá? Porque a pergunta está dizendo 1, 2, 3, não pus 1, 2, tá? Porque é par. Não pus 1, 2, 3, 4, porque é par. A pergunta é se tem algum primo. Já que o outro lá, indo para frente e para trás é primo, bom, quem sabe esse só indo para frente, né? Estão vendo? A regra é só ir para frente. Pergunta, alguém sabe? Não, ninguém sabe. É um programa aberto. Tá bom? Ninguém perguntou, então eu vou voltar. E vocês podem me perguntar. Vou perguntar, eu devia ter posto na transparência, no slide, mas veja como eu sou velho, transparência. Chama slide ainda? Vocês chegaram a ver transparência? Uma secretária na frente? O próximo, por favor. Nos congressos tinha umas moças muito bem arrumadas, sentadas. As moças transparentes. Tipo showroom de carro. Em alguns congressos tinha. Ai, volta O transparente. próximo, por favor. Vai ser legal. Ok. A pergunta é: qual é o próximo primo? Já vou avisar. Não é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8, 70, tá bom? Qual é o próximo número que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, N, N-1, N-2, N-2, 1. Tá bom? No N igual a 6.000 e pouco. Ou 2.600 e pouco. Agora eu devia ter posto. Mas tem o próximo, eles já sabem, mas ninguém sabe o terceiro. É aberto também.
Tá bom? O próximo, sabe, é lá para 2000 e pouco. Acho que é 2600 e alguma coisa. Acho que eu vou mudar o slide e vou colocar. Mas pulando esse volta a funcionar? Hã? Pulando esse volta a funcionar? Não, não, por causa... É uma propriedade quando você só tem um dígito. Depois tem uma propriedade, mas não é tão elegante. Aí essa é a ideia. Agora você pode fuçar. Agora ficou a curiosidade. Agora tem que ir atrás. Agora você vai ter que ir atrás, né? Mas hoje em dia é fácil, Google. Google tem. Né? Ok, que agora você sabe o que procurar. Esse é o problema, né? Ok, tá bom? Vamos lá. Fusarca dos algarismos. Esse aqui eu gosto muito. Se alguém conhecer, ótimo. Se não, é o seguinte. Chama Caprecar. É um indiano que é um cara muito bom em teoria dos números e ele gosta de fazer esses problemas. Você começa com um número natural com 4 algarismos, não todos iguais. Eu já vou explicar por que não pode ser todos iguais. E você faz assim, você gera uma sequência, você gera um algoritmo, uma interação que é assim. Dado o número, você faz o arranjo que for o maior possível, menos o menor arranjo possível. É só mudar os números. Bom, é muito fácil, né? O menor é só permutar o maior, concorda? Então, não entendi nada. Tá bom, exemplo. Vamos começar com um número bem 1, 2, 3, 4. Tá bom? Qual é o maior arranjo que você consegue fazer com 1, 2, 3, 4? 4, 3, 2, 1. E o menor? O próprio 1, 2, 3, 4. Tá bom? Quanto dá a subtração? 3.087. O que eu faço agora? Qual é o maior arranjo que eu posso? 8.730 menos 0,378. Tá ok? Que dá 8.352, confie. Tá bom? E agora, o que eu faço? Antes de eu pôr o próximo. 8.532 menos, o contrário, 2.358. Quanto deu? 6.174. E agora? 7.641 menos 1.467. Olha eu aqui de novo. Então o que vai acontecer agora? Não precisa fazer, né? O próximo quem é? É ele mesmo. Tá bom? Hã? Tá bom? 2019. Ok? É assim, a vida é assim. Qualquer x1 em menos de 8 contas, ele aparece. Em menos de 8, gente. Eu peguei 2 rapidinho para não... Fala. Posso fazer uma pergunta? Deve. Tem uma aplicação prática para isso? Precisa? Vou responder o que eu respondo meus alunos. Não precisa, isso aqui é bonito. Tô nem aí. Eu sei. Tem. É quando você estuda sistemas dinâmicos, você gosta de estudar os sistemas que as sequências são periódicas. Então essa daí é uma, ela não é periódica, ela para. Questão de inteiros. E depois você estuda isso se ela ciclar. Aí o pessoal dá umas regras bonitas. Mas é assim, impressionante, porque... Tá certo? Oi! Para mais dígitos. Não vou falar. Beleza. Tá bom? Mas o do 4 é sensacional. Com 3 é o 495. Fica pra casa. Pode fazer, pegar o número de 3 dígitos e começa. Por isso que não pode ser tudo igual. Porque se for tudo igual, o próximo é 0. Porque, sei lá, 2, 2, 2, 2, menos 2, 2, 2, 2, 0. Mas qualquer número de 4 dígitos que você começar, que não tenham todos os dígitos iguais, pode começar com 1, 1, 1, 2. Você faz. Em menos de 8, aparece o 6174. Com 3 é o 495. É que eu comecei com 4, que é mais bonito. Oi. Mas o K é menor ou igual ao outro também? Desculpe. O K é igual. Não, é outro K, eu não pus, porque como eu não fiz, vou deixar. Ou seja, eu vou deixar sempre alguma coisa para que vocês procurem. Mas também tem um K, eu acho que é 6. Acho. Eu vou colocar. É bom, vocês vão falando, eu vou mexendo. Acho que ficaria bom, né? Pra já. Com 5, não existe. Tá bom? Tem vários padrões.
fica ciclando, não para, não tem um padrão, tá bom? Mas 6 tem. São esses dois. Tem um povo que vai para um, tem um povo que vai para o outro. E só. Fantástico, né? Então agora vocês ficaram curiosos, né? Eu não pus, vão atrás da tabela. Para 7, para 8, para 9. O pessoal foi atrás, tá bom? Tem números, para 7 não tem de novo. Para 8 tem uns 3, 4. E aí o pessoal foi estudando. E aí estão tentando estudar qual é a regra, qual é o padrão. Tá bom? Mas com 6 são 2. Veja que ressoa no 6174, né? O primeiro aqui, o segundo aqui, né? 63, 1764. Tem a ver. Tá bom? Ok. Já deixei vocês curiosos, era isso que eu queria. Embaralhação dos passageiros. Um problema de estatística agora, de probabilidade. Ok? Tá? Então estão meio em sessões. Primeiro porcentagem, falei um pouco de números. Agora de passageiro. Então vamos lá. 100 passageiros embarcam em um avião com 100 assentos. Cada um deles tem um assento atribuído, tá bom? Cada um está com a sua passagem na mão. Eu estou no 22, o outro está no 37, o outro está no 100. Todo mundo. E começa então o pessoal a entrar no avião. Por algum motivo, o primeiro resolve sentar em qualquer lugar. Tá bom? É o espaçoso. Isso acontece, não acontece? Você vai lá, é meu lugar. Não tem vontade de fazer, você é mental. Porque uma coisa se for um idoso, uma pessoa que você perceba, não. Mas não, a gente jovem, às vezes, que não olham, nem acha que ele é de propósito, vai sentar porque, se ninguém reclamar, aí sempre vem alguém que não, eu não vou reclamar, não sei o quê. Não, senta, tá bom? Então o primeiro faz isso, senta ao acaso, totalmente ao acaso, ou seja, ele escolhe um dos 100 assentos ao acaso. Aí entra o segundo passageiro. Ele entra, só que o segundo passageiro é sério. Se o assento que está marcado dele está vazio, ele senta no assento dele. Mas se ele chegar e o assento está ocupado pelo desgraçado do primeiro, o que ele faz? Ele senta em qualquer lugar, tá certo? Bom, a historinha continua. O terceiro entra, se o assento dele estiver vago, ele senta. Se o assento dele não estiver vago, por quê? Porque ou o primeiro ou o segundo sentou, ele senta em qualquer lugar. Tá bom? Tá claro? Bom. E assim por diante. O que será que eu vou perguntar, né? Qual a probabilidade de último passageiro sentar no próprio assento? Ou seja, ele entrar e está lá o assento dele, né? Na janelinha, bonitinho, naquela cadeira que tem mais espaço. O pessoal vai chutar. Eu sou honesto, quando eu fiz, eu chutei um monte de número e errei tudo. Quando eu fiz a conta, eu falei, meu Deus. Vocês acham que é alto ou baixo? Baixo. Baixo? Perfeito. Tá bom. Quanto baixo? Zero não pode. Pode acontecer. Zero. Apesar que zero não é impossível, né? Provável. Ok. Hã? Essa é boa. Pergunta pra ela. Pergunta pra ela é boa de chute. Hã? 50%? Ganhou. Ele usou bem. Tá, não sei o que fazer, chuta meio, não é? É meio, gente. Fantástico. Não é o que a intuição te diz. É muito alto, é 50%. Eu quando eu fiz, sei lá, 2 a menos, sei lá, comecei a chutar no... Aí fui fazer, deu um trabalhinho, aí aqui, é meio. Não é o que você intui, não é o que você intui de uma probabilidade meio. 50% de chance é muito alto, são 100 passageiros. Né? O centro dele lá. Né? Mas quando o legal disso é quem ficar curioso e gostar, quando você vai fazer a conta, é que aparece. Claro, aí é isso que é legal de você fazer uma conta que você está afim. Uma coisa é fazer aqueles exercícios que você. Fazer esse negócio aqui. Mas quando você está fazendo e você está resolvendo, você mesmo vai entendendo o motivo que vai dar meio. Você vai vendo que não é tão difícil assim quando você vê a conta. Então o truque para fazer é assim: começa com o primeiro.
tenta computar a probabilidade do segundo em função do primeiro, tenta computar do terceiro em função do segundo, e aparece uma recorrência. Aí você faz e dá meio. E aí você vê que a coisa é muito elegante. Tá claro? Mas vocês podiam imaginar? Ele podia. Você chutou mesmo ou você pensou? Chutei. Tá bom. Você não precisa nem fazer fita, né? Não. Mas é meio. Tá certo? Ok. Tropel do quadrilátero. Esse eu gosto bastante. Veja, eu pus 4, mas depois vocês se divirtam. Desenhe um quadrilátero qualquer, tá bom? Só não pode cruzar, porque isso a gente não considera que é. É complicado figuras que se cruzam. Porque você não dizer que é um quadrilátero, porque você pode se separar em 2, né? Então a gente não considera, tá bom? A gente chama de outra coisa, fala que é uma poligonal, uma região, mas que não tenha cruzamento. Então tem 4 lados, tá bom? Qualquer um. Eu tentei desenhar, eu não consigo outra figura que não seja assim. Todo quadrilátero ou parece um trapézio ou parece esse bumerangue, concorda? Não tem outra figura, né? Então o que eu fiz foi um com uma perninha bem pequena, outro com uma perninha igual, um meio assim, tá bom? Então, eu pus 4 para ficar bonito, mas posso pegar qualquer um. Qualquer quadrilátero. E aí você marca os pontos médios de cada lado. Tá bom? Estão vendo? Dá para enxergar? Senão, me fale, porque senão eu tenho que aumentar para a próxima vez que eu apresentar. Tá bom o tamanho? Perfeito. E agora eu vou unir os pontos médios. O que vocês acham que vai aparecer? Outro quadrilátero. Concorda? Porque tem 4 pontos. Mas é sempre o mesmo quadrilátero. São paralelogramas. Fantástico. Eu não sabia. Aí você vai fazer a conta. Não importa, você desenha, então vou puxar pra cá. Não adianta, ele fica paralelo. Fica 2 dá 2, o que a gente chama. Eu achava que dava um quadrilátero qualquer, claro. Depois, se eu unisse o ponto de novo, daria outro quadrilátero. Não. O primeiro é qualquer coisa, o segundo é um paralelogramo. Olha lá. Impressionante. Em alguns locais pode até ser um retângulo, ou até mesmo um quadrado. Losango, etc. Mas sempre um paralelogramo. Então esse é um bom, isso aqui é um bom, eu considero que é um bom trabalho você trabalhar com ensino fundamental. Segundo Fundamental 2, porque eles estão vendo isso e você deixa eles brincar um pouco e observar o que vai acontecer. Cada um desenha manda eles desenhar o ponto médio, pegar a régua, desenhar e perguntar se eles observam alguma coisa. E eles vão observar. Eu acho que pode ser bem interessante para você trabalhar. Não demonstrar depois, né? Claro. Mas a observação de como que eu trabalho para exagerar também. Ok. Babel dos retalhos. Tá bom? Então vamos lá. Qual é esse problema? Opa, desculpe, está aqui. Então uma pergunta. Você desenha uma região poligonal qualquer, tá bom? Qualquer. Né? Desenha 2. E aí você faz de maneira que as duas tenham a mesma área. Tá bom? Perfeito. Então desenho uma poligonal e uma outra. Nesse caso, eu fiz para dar certo. As duas têm a mesma área. Tá bom? Aí a pergunta é, será que se eu consigo com cortes, por exemplo, pegar uma tesoura e só com cortes retos transformar uma em outra? Finitos, né? Porque se for infinito, a coisa sempre é infinita. Não, pegar uma figura, peraí, corta aqui, corta aqui, corta aqui, pum, 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 pum. O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim? Você acha? Sim? Tranquilo? Por quê? Vou falar a verdade. Eu olhei e falei, não pode ser. Eu vou explicar por quê. Tá bom? Mas tudo bem. Então assim. E os outros? Sim. Hã? Agora que ele falou, né? Sim. Tá bom. Ok, então. E este? Então, sim. Sim ou não? Sim, ele falou. É só cortar. Qual a diferença entre cortar no plano e cortar no espaço? É corte. Né? Tá bom? Não. E esse é o exemplo. Não dá para cortar um cubo e virar um tetraedro regular. Tá bom? Na verdade, esse é um dos problemas de Hilbert.
desde 1900 estava em aberto, em 1920 apareceu o contra-exemplo. Não, o contra-exemplo que ele deu foi esse. Depois eu procurei, ninguém deu mais contra-exemplo, já que não pode mesmo. E ele pegou isso, ele mostrou que não dá para pegar um cubo e transformar num tetraedro regular de mesmo volume só cortando por planos, ou seja, cortes, que a gente chama de corte. O gozado é isso, no plano a gente tem essa intuição, o Jean falou, é verdade, todo mundo que eu pergunto, deve ser, né, corta. Mas então você deveria usar essa intuição para o espaço, porque é a mesma, corta, no espaço não dá. Não dá, vai dar pau. Mas esse tipo de problema eu misturei no Stranger Maths. Eu tenho um monte de problemas assim, coisas que valem numa dimensão, mas não valem em outra. E é para mostrar que é difícil mesmo entender dimensões, mesmo do R2 para o R3. Coisas muito simples num, podem ser muito complicadas no outro, e coisas e vice-versa. Até coisas fáceis em R3 podem ser coisas difíceis no plano, podem ser fáceis no espaço e vice-versa. Tem várias. Esse é um deles, né? O plano é muito tranquilo, mas não vale, você não pode dissecar dois sólidos de mesmo volume e transformar um no outro. Mas no plano pode. E eu acho isso muito interessante. Ok, vamos continuar com os problemas, né? Espero que vocês fiquem curiosos. Esse aqui, pessoal, ele é mais chato. Eu vou avisar, ele é de álgebra. Mas veja, eu trabalho em otimização há muitos anos. Programação linear. E esse resultado eu não conhecia. Então eu vou explicar, porque é um resultado de sistemas lineares. Mas que eu estudei muita coisa, fiz curso de programação inteira, trabalhei com ele, e nunca ninguém tinha me apresentado esse resultado. E eu perguntei para um monte de gente de otimização, e realmente o pessoal não sabe. Então vou começar com uma coisa mais simples, né? Pega uma matriz qualquer, M por N, real, sem o menor problema, um vetor B em Rm, e quando é que eu consigo, ou seja, o que está escrito aí é o seguinte, quando é que eu consigo resolver o sistema linear a x igual a b, não é? Em R, em Rn, em R, sei lá, reais. Todo mundo estudou isso em álgebra linear, em GA, etc. Né? Bom, vocês devem lembrar, tem um monte de teorema, não é? Qual é o mais amplo, mais bonito, que é dizer isso explicitamente? Né? Se alguém lembrar, um sistema linear tem solução, veja que precisa ser quadrado, tá? A matriz é M por N e o vetor é B. Isso aqui no fundo é a própria essência do sistema linear. No fundo, em linguagem de álgebra linear, é se o B está no espaço imagem de A. Ou seja, se o B é a combinação linear das colunas de A. No fundo é isso. Então, se o sistema linear tem AX igual a B, a gente aprende lá no curso, separa a matriz, multiplica por X, escreve não sei o que. No fundo, resolver o sistema linear é se você se perguntar se existe alguma combinação linear das colunas da matriz que deem o vetor B. Isso é por isso que o sistema linear é importante, porque muitos problemas são isso. Se um certo vetor é combinação linear das colunas de uma matriz. E assim, só sei. Ok. Então eu só fiz isso. Na verdade eu podia pôr todos os teoremas que existem. Se o posto da matriz A e o posto da matriz A com o vetor B é o mesmo, lembra disso? Tem um monte de teorema que a gente aprende. Perfeito. Mas esse não é o problema que eu quero apresentar. E se em vez de em R, eu tiver nos inteiros? Agora, que esse é um problema que aparece muito na prática. Quando o seu sistema linear, as variáveis são inteiras. A matriz é inteira, o vetor B é inteiro, e eu quero saber se existe um vetor X inteiro, tal que a X igual a B. O que vocês acham? É mais fácil ou mais difícil? Muito mais difícil. Concordam? Apesar de ser mais simples do ponto de vista matemático. É melhor trabalhar com número inteiro que número real. Mas a gente sabe que não, né? Inteiro, Deus nos acuda. Engraçado, né? Ok. Por quê? Porque não basta que o B tem que estar no espaço gerado pelas colunas de A, mas de maneira inteira. Que as combinações sejam inteiras. Bom, eu perguntei para um monte de gente. Claro, eu sabia porque eu achei esse problema. Estava lendo um paper que levou a outro, que levou a outro, que levou nesse. Aí eu fiquei sabendo do resultado. Mas a pergunta é, que o pessoal se faz. Isso aqui, muita gente acha que não existe. Que ninguém sabe. Não, muito complicado. Tem, não tem. Mas que não existe um teorema. E tem. E aí eu fui atrás para ver um monte de gente que trabalha com programação inteira, faz cortes, mirabolantes, tal, e nunca se tocou que, né? Então, que existe um teorema. Ele não é tão simples quanto o outro, mas ele é muito elegante. Por isso que eu vou apresentar, porque a minha ideia é essa também, é trazer para vocês problemas que
São simples, mas que o resultado é muito complicado e eu não sei se alguém aqui vai trabalhar com programação inteira, pode ser que um dia seja útil. E o teorema é este. Eu vou ler e explicar. Então, o sistema tem um sistema inteiro linear tem solução. Essa coisa, eu vou ler primeiro. C e somente C para todo U no QM. QM é o espaço dos vetores m-dimensionais com componentes racionais. Em vez de ser reais, racionais. Se para todo vetor que eu pegar só com números racionais e multiplicar a transposta vezes U também é inteiro, o UTB também tem que ser inteiro. Tá bom? Você consegue demonstrar isso sem muita dificuldade, sai, né? Mas é fantástico que existe uma maneira, você vai dizer assim, pô, mas é super difícil checar isso. É verdade, é super difícil checar. Mas é um teorema, é uma condição, eu não preciso ir lá para o sistema, eu tenho como testar. Pelo menos eu sei que numericamente eu vou ter que ter outro jeito de fazer isso. Mas existe uma condição, né? Ah, se eu pré-multiplico, no fundo ATU é uma coisa que pré-multiplicar A pelo vetor linha, mas é só para ficar tudo coluna, eu pus. É como se você sempre que multiplicar AT vezes um vetor racional D inteiro, também tem que ter em C inteiro a multiplicação do vetor U, UTB, o produto escalar do com B. O interessante é isso, é um teorema. E eu não vou colocar aqui todos os detalhes, mas de repente eu pus porque pode ser que alguém esteja estudando isso. Isso dá origem a uma decomposição de matriz só com número inteiro. Quem aqui já fez um curso de álgebra linear completo? Ou na graduação ou na pós? Vocês lembram da tal da decomposição em valores singulares? Quem lembra? Ou decomposição, ou mais simples, a decomposição espectral? Sim. Da espectral para a matriz simétrica, a valor singular para a matriz geral. Você tem uma matriz qualquer, é possível achar uma matriz ortogonal U, uma matriz ortogonal V, uma matriz diagonal D, tal que a matriz A é UDVT. Bom, existe um teorema para inteiro. Igualzinho. Se A é inteira, existe uma matriz U de inteiros, uma matriz V de inteiros, uma matriz diagonal de inteiros com uma certa propriedade, tal que U é DVT. E sai desse teorema. Isso é fantástico. Ou seja, existem decomposições também para os inteiros, que era uma coisa que eu achava que era impossível, né? Então esse problema é um pouco mais refinado, né? Já envolve aí álgebra linear e tal, mas por que não isso fica em algum lugar da cabeça de vocês se um dia alguém te perguntar, vocês sabem, eu acho que tem resultado assim, assado, papapá. E o que eu fui atrás era do algoritmo para resolver um sistema assim, aí o pessoal tem. É baseado, começa com esse teorema, acha a decomposição, e depois dá para fazer um algoritmo usando só a aritmética inteira para achar a solução. Claro que dá um trabalho do cão, é super lento, mas pelo menos existe. Não é? Se você perguntasse para mim um tempo atrás, vai dizer, não, isso não existe. Deve ser, não esquece. Né? Muita gente que faz teoria dos números aprende a resolver uma equação só, são as equações diofantinas. Tudo inteiro. Isso aqui é o que a gente chama sistema, em vez de dizer que é um sistema linear inteiro, eu falo assim, um sistema diofantino. Todas as equações são inteiros, tudo linear e inteiro. Ok. Então, uma só. Quem já estudou sabe o trabalhão que é, você imagina resolver um sistema. Ok. Agora vamos para um pouco de cálculo. Agora eu vou puxar mais para resultados com integral, com derivada, que são os que eu mais gosto. Tá bom? Então eu chamo o celeuma das cordas. Então é o seguinte. Vejam, está aí uma notação, mas pode ser qualquer função. Eu pego uma função contínua, peguei o intervalo 0,1 meramente porque dá certo e faz. Se não for 0,1 você adapta e o resultado é muito parecido. Mas o 0,1 é o que é mais bonito. Tá bom? Mas de maneira que a f de 0 e a f de 1 são iguais. Tá bom? Então f de 0, daqui a pouco eu vou no desenho. Primeiro eu tentei imaginar. Sempre o primeiro tenta, depois eu coloco. Se eu coloco o desenho agora, perde um pouco de você tentar. No 0 vale uma coisa, no 1 vale outra coisa, mas tem que ser iguais. E aqui no meio a função faz o que quiser, tá bom? Mas tem que ser contínua. Tá bom? Perfeito. Todo mundo sabe que é uma corda? É você pegar quaisquer dois pontos na curva e unir por um segmento de reta. Mas existem cordas especiais, tá bom? Existem as cordas horizontais. Tá bom? Fica uma corda horizontal, você pega dois pontos na mesma ordenada e dá um tamanhinho, tá bom? Então eu vou pôr agora assim. Tá bom? Tá aqui o desenho. Eixo X, eixo Y, uma função qualquer. Corda horizontal, isto é uma corda horizontal, isto seria outra e assim por diante. Tá bom? A função eu não sei quem é. Eu só sei que aqui é uma corda horizontal.
Exemplo, me dá o tamanho de uma corda que exista, com certeza. 1. Qual é? A verdinha, né? A verdinha tem tamanho 1. Olhem a pergunta. Veja se vocês entendem a pergunta. Quais comprimentos de cordas horizontais podem ser assegurados? Sem eu te dizer quem é F. Tá bom? Entendeu a pergunta ou não? Eu não sei quem é F. Não tenho a menor ideia. Pergunta. Existe uma corda de comprimento 1? Existe. Existe uma corda de comprimento... Bom, qual é o maior comprimento que dá? 1. Não dá para fazer maior, né? Perfeito. Então todas as cordas horizontais têm comprimento entre 0 e 1. Vocês acham que dá para achar uma corda de comprimento meio? Podem olhar para essa, mas eu não vou te dizer. A função pode ser qualquer outra. O que vocês acham? Achismo. Vai. Vocês acham que é possível meio? Chuta, gente, me ajuda. Chuta. Meio. 2/3. Sim. Raiz de 2. Então, primeira pergunta. Será que dada a função tem qualquer corda? Não, né? Quem já me dá um contra-exemplo e mata isso, vai? Função constante 1. Qual é a única corda? 1. Agora me dá uma função que tem todas. Faz assim, né? Seno de 0 e 1. Alguma coisa que vá, simétrico, volte e contínuo. Né? Tá. Mas eu não disse quem é F. Eu quero as cordas que não importa quem é a F, pode procurar que tem. E agora qual é a negação então? Então vai ter números. A pergunta é se existem cordas que sempre é possível encontrar uma função que essa corda não tem. Tá claro? Ou é para todo mundo, ou é para um seleto, um grupo seleto. O que significa que tem um grupo seleto? É que se o cara não está aqui, eu digo, por exemplo, eu já vou dizer. Por exemplo, 2/3. 2/3 não tem. Por quê? É possível construir uma função de 0, 1 no R, tal que f de 0 é igual a f de 1 e nenhuma corda horizontal mede 2/3. Tá bom? É possível. Ou seja, existe um grupo seleto. Existe um grupo de números entre 0 e 1 que não importa a função que você desenhe, eles estão lá. Existem cordas horizontais com o tamanho. Alguém quer chutar qual é o grupo seleto? Ele é um conjunto bonito. Não é nada esquisito. O esquisito é que ele exista. Vai lá, perguntem pra mim números e eu vou ver se vocês adivinham só de eu respondendo sim ou não. Vai lá, pergunta. Pergunta um número pra mim, se tem corda. Um número de 0 e 1, qualquer. Um número de 0 e 1 qualquer? É. 2/7. Hã? 2/7. Não. Não. É possível achar uma função que nenhuma corda horizontal mede 2/7. Vai. Mais uma amostra. Hã? Não. 1/3. Hã? 1/3. Sim. 1/4. Sim. 1/5. Sim. 1/n para todo mundo. Achou. Só isso. Ou seja, fantástico. Não importa a função que você desenhe, pode procurar. Tem corda de tamanho 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, etc. Todas. Qualquer outra, não sei. Pior, sempre é possível achar uma função que não tem. Porque senão, ela teria que estar ali. Não tenho a menor ideia do porquê. Tá bom? Mas jamais poderia imaginar. Uns porquê, uns sobre N, não sei. Quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, deve ser, eu pensei logo em N mais 1 sobre N, alguma bagunça, até irracional, era alguma, mas não, é só 1 sobre N. Então quem gosta muito de análise, é legal você ver a demonstração e ver também como que se constrói para os outros números a função. Oi. Pergunta? Isso. Hã? Não. Você desenha uma função qualquer, que no 0 e no 1 vale a mesma coisa. Qualquer. Tá bom?
você vai achar essas cordas. Hã? Será? Eu falei, mas eu estava esperando alguém perceber que não é. Quem já esteve lá comigo sabe, eu vou falando e vejo, passa. A função constante tem a corda 1, mas tem a corda meio, porque ela é constante, é só pegar no meio. Todo mundo acha, é isso, porque esquece do que é corda. Se a função é constante, qualquer segmento... A função constante é o caso mais bonito, tem todas as cordas, até de irracional. E todo mundo imagina, não, só o 1. Isso é para testar. Eu também tive essa dúvida no começo. O que é uma corda? A corda é unindo dois pontos do gráfico. Né? Então o que eu estou dizendo é isso. Olha, você desenha a função que você quiser. A que você quiser. As cordas, 1, meio, 1 terço, 1 quarto, estão lá. Horizontal, pelo amor de Deus. Porque corda de qualquer tamanho tem todas. Por continuidade. Tá bom? Legal. Fiquem curiosos e vão atrás. O bonito é ver a construção de que se não for o sub n, é possível construir a função que aquela corda não aparece. Bonito. Ok. Tumulto do logaritmo. Vocês gostam do logaritmo? A maioria detesta. Então, todo mundo estudou logaritmo. Mas é resultado super simples. É sobre o gráfico da função logaritmo. De novo, coisas que eu nunca tinha me perguntado. Tá bom? Então vamos lá. Tumulto do logaritmo. Vejam bem. Eu peguei a função logaritmo, todo mundo sabe, né? O gráfico é assim, não é isso? Eu pego um módulo e elevo a n, tá bom? Quer dizer, se o n for 1, desculpa, se o n for 1, isso aqui é módulo logaritmo, tá bom? Em particular, que área amarela é essa? A área amarela é a área de baixo, entre o 0 e 1 logaritmo. Só ponho para cima para ficar positivo, porque é estranho elevar número negativo a n aí. Depois aqui não tem perigo, mas depois tem. Tá bom? Só que eu elevo a n. Primeiro a 1, depois ao quadrado, natural. Eleva a primeira, é o próprio logaritmo. Eleva a segunda, ele vai ficando, tá vendo? Por isso que no n igual a 2 fica redondo. No n igual a 1 ainda tem bico, porque é só um módulo. A partir do n igual a 2 fica redondinho, então eu resolvi botar ela redondinha ali. Mas para n igual a 1 tem um bico. Quanto vocês acham que é a área amarelinha? Ou seja, integral de 0 a 1 do módulo de ln de x elevado a n. Tem que fazer essa conta. Vocês já fizeram? Acho que ninguém... Então, o professor de cálculo 1 não faz. Tá bom? Mas é sensacional. Chuta, vai. Quero chuta. Vocês acham que depende ou não depende de n? Podia ser que não dependesse, né? Então vamos lá. Eleição. Vocês acham que sim ou que não? Que não depende? Quem acha que depende? Acho que não depende, que a surpresa é que não depende. Então vamos lá, vou ajudar. Depende. Droga. Depende. Agora é só descobrir. Agora, se depende, é uma função de n. Nada mais é. Que função de n é? N é natural, tá? Chutem. Alguém vai acertar. Hã? Um sobre n. Não, ela é grandinha. Ela é grandinha. É uma coisa que cresce muito rápido. E elevado a n. Hã? E elevado a n. Não, né? É muito, né? Hã? Você fez a conta ou chutou? N fatorial, cara. É N fatorial. Pode fazer a conta. Dá trabalho, tá? Porque é uma integral do campo. Tá ok? Tem a ver com uma coisa chamada função gama. Quem já estudou? A área entre 0 e 1 do logaritmo é a função gama disfarçada. E gama de n mais 1 é n fatorial. Então, você mostra, pega a integral, faz uma mudança de variável. Isso aqui é a função gama, da gama de n mais 1. Mas gama de n mais 1 é n fatorial. Então, para quem sabe o que é função gama, essa é a conta. Para quem não sabe, agora, que de n fatorial essa área do logaritmo. O que o fatorial está fazendo no logaritmo? Agora, tá bom? Quem vai chutar essa? Agora, raiz quadrada do módulo logaritmo. Qual é a pegadinha? Agora eu já dei a dica para quem sabe que função gama. Hã? Quem sabe? É só lembrar, vou dar a dica para quem sabe a função gama. Gama de x mais 1 é o quê? É x gama de x
Quando x é inteiro, é x fatorial. Quando não é gama de x mais 1, é x gama de x. Então, quanto que é gama de meio? Raiz de π. Então, aquela área, quanto que é? Eu dei a dica no outro, era n fatorial. Então, é gama de n mais 1. Então, é gama para n igual a meio. Então, é gama de 3 meios. E gama de 3 meios é raiz de π. Tá vendo? Quem sabe função gama agora faz a associação. Quem não sabe, tudo bem. Não estou falando que tem que saber. Mas é para ajudar a ver que faz sentido. Se para n deu n fatorial, para n igual a meio, e é. Raiz de π, ou seja, tem raiz de π, tem π no logaritmo. De novo, né? É o que o pessoal chama no π, né? Eu não sei traduzir. Ubiquitous. Está em todo lugar. O π aparece até onde você não quer. Mas que seja a raiz de π sobre 2 nessa área é demais. E a outra é n fatorial. Ok. E por fim, o pandemônio triangular. Esse pandemônio triangular, eu vou mostrar o resultado, é o último resultado. Ele está sendo, o resultado que eu vou mostrar, por alguns matemáticos, está tendo meio que uma discussão, está sendo considerado o resultado mais bonito da matemática. Tá bom? E eu acho que eu vou votar nele, porque ele é muito bonito. Eu não sabia, espero que muita gente também não saiba, que saia daqui. Que resultado bonito. Né? Serve para nada, não sei se serve. Tá? Esse vai ser sincero. E eu dei o nome de pandemônio triangular. Então, ok. Então eu vou pegar polinômios, tá bom? Polinômio. Não vou sair, eu vou pegar o 3 só, não se preocupem. Tá bom? Então do lado esquerdo tem um polinômio quadrático e eu vou permitir que Z seja complexo e A, B e C também. Mas não faz a menor diferença, tá? Porque eu escrevo do mesmo jeito, essa é uma maravilha. Mas para lembrar eu botei Z. Mas se for real, é X. Tá bom, tudo bem. E do lado de cá a derivada dele. Veja se eu não errei nenhuma conta. Tá bom? Bom, e agora, polinômio de grau 3 é complexo, tem que ter o quê? 3 o quê? 3 raízes. Tá bom? Não, desculpe. 3 raízes. Tem que ter polinômio quadrático grau 2, perdão. Tem que ter 2 raízes que eu vou chamar da vermelhinha Z1 e da vermelhinha Z2. E o P', que é um polinômio de grau 1, tem uma raiz que é Z3, que eu pus em amarelo para ficar fácil ver. Tá claro? Alguma novidade? Não, mas agora vem. Qual é a relação entre Z3 e Z1 e Z2? Trivial. Quanto que é Z1 mais Z2? Menos B sobre A. Tá certo? E quanto que é Z3? Z3 é fácil, menos B sobre 2A. Tá certo? O outro, quem não sabe, bom, sei lá, é o famoso, né, soma das duas raízes da quadrática, não é isso? Tá certo? É exatamente, né? Tá ok? Bom, concordam com isso? Bom, mistura os dois. Concorda que menos B sobre 2A é exatamente a média aritmética de Z1 e Z2? Eu já sabia disso, Lúcio. Como já sabia? Claro que eu sabia. Olha aqui. Né? Todo mundo sabe que o vértice da parábola é o ponto médio. É o vértice. O vértice é o ponto médio das raízes. Eu sempre desenho a parábola, né? A derivada, que é o vértice. A raiz da derivada, que é um polinômio, então eu posso falar raiz é o ponto médio das raízes, né? É só B báscara. Menos B sobre 2A, mais ou menos. Isso. Menos B sobre 2A, mais ou menos. Tá certo? Tá. Mas como eu estou liberando para ser complexo, tudo complexo, tá bom? Então o Z1 e Z2 podem ser números complexos, concordam? Então tá aqui, Z1 e Z2. Quem é o Z3? Como que é? Quem é o Z3? Estava no outro slide. Quem é o Z3 mesmo? Olha lá, quem é o Z3? É a média aritmética entre o Z1 e Z2. Então, se eu desenho o Z1 e Z2 aqui, geometricamente, quem é o Z3? O ponto médio. Nenhuma novidade. Tá claro? Só uma maneira diferente de falar. Lá nos reais, vocês estão acostumados a ver, não desenhei a parábola em Z, porque gráfico em Z é um terror, né? Precisa de 4 eixos. O que importa é a posição. Então, quando eu tenho um polinômio de grau 2, e olho as raízes, pego a sua derivada e olho a raiz, para minha surpresa, a raiz da derivada é o ponto médio entre as raízes do polinômio original. É isso? Então o que eu faço agora? Cúbico.
Do lado esquerdo, polinômio de grau 3. Do lado direito, polinômio de grau 2, sendo a derivada do P. Tá claro? Vamos fazer uma coisa? Vamos lá. Quantas raízes tem o P? 3. Quantas raízes tem o P'? Então vamos dar uns nomes bonitos, né? Z1, Z2, Z3 e Z4 e Z5. Pode ser? Tá aqui. Tá bom? Tirem o caso que elas são iguais, que aí fica sem graça, né? Se é tudo igual, é tudo igual. Não. Ok. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora um pouquinho de álgebra. Concordam com isso? De novo. Oh, não sabe girar, né? Z1 mais Z2 mais Z3 menos B sobre A. Ah, isso aqui eu já sabia. Z1 mais Z2 é esse sobre esse. Menos 2B sobre 3A. Esse, inclusive, né? É minha quadrática, mas ainda mantém a soma. Não é isso? Perfeito, né? A soma de Z1 mais Z2, Z3 é menos B sobre A. E a soma de... Alguma novidade? Não. Vamos juntar. Vamos lá. Opa, peraí, posso derivar mais uma vez. Concorda? P2' agora é um polinômio de grau 1. A função afim. Tem uma raiz, que é 16. Quanto que é 16? Fácil, né? Menos B sobre 3A, concorda? Agora tentem olhar para cima. Mas menos B sobre 3A, quando eu olho para os amarelos, o que ele é? Nossa, vai. É só dividir por 2, concordam? É a média aritmética. Ah, claro! O P duas linhas é a derivada do P'. O P' é quadrático. Acabei de mostrar no slide anterior que o zero da derivada da quadrática está no meio. Ah, legal. Tá bom? Mas e se eu olho para o P? Quanto que é? É 1/3 daquilo. Ou seja, o Z6, que é a derivada segunda, ele não somente é a média dos dois da derivada primeira, mas ele também é a média dos originais. Lindo, né? Acho que isso muita gente também nunca percebeu. Mas não é só isso. Agora vem. Ah, que legal, né? Tá bom? Tá claro isso ou não, pessoal? Vamos ver que a gente sabia, vocês sabiam isso e nunca tinham percebido. Então eu vou pôr o desenho para os reais. Tá aqui. Olha lá. Vocês talvez nunca perceberam, mas aqui tem uma cúbica. Tá bom? As 3 raízes. Tá bom? Vejam, pelo amor de Deus. Z4 e Z5. Z4 não é o ponto médio de Z1 e Z2. Quem já fez conta de cúbica sabe, não vale. Z5 não é o ponto médio entre Z2 e Z3. Mas sim o que eu tenho? O que a gente acabou de ver? Que o Z6 é o ponto médio entre Z4 e Z5. Mas também é quem? O ponto médio entre... Não é ponto médio. É a média aritmética de Z1, Z2 e Z3. Isso a gente não percebe olhando para o gráfico. Mas é verdade. Acabei de demonstrar no anterior. Tá claro? Perfeito. Mas isso pus bonito, porque nos reais eu posso desenhar. Agora a pergunta que vem. E no complexo? Qual é a geometria? Lembra que no outro eu desenhei? Eu fiz aqui, ó. No complexo é um segmento de reta e o ponto médio. Qual será a brincadeira para complexo? Tá bom? Então vamos junto, tá? Fechar. Tá aqui. Vamos supor que essas são as raízes, tá bom? Z1, Z2, Z3. 3 raízes distintas no plano complexo. Aqui é o plano complexo, tá bom? O que nós já sabemos? Sabemos quem é o Z6. Quem é o Z6? É a média aritmética do Z1, Z2, Z3. Tem um nome. É o... Tem vários nomes. Baricentro, centroide, centro de massa, etc. Não é isso? Vamos usar o baricentro. O que é o baricentro mesmo? Esqueceram tudo. É o encontro das medianas. Então vamos ver. Então a brincadeira é... Lá no 2, eu peguei o Z1 e Z2 e liguei por um segmento. Por aqui, o que eu vou ligar? Triângulo. Concorda? E agora eu vou computar quem? O baricentro. Isso. Tá aqui. Tá bom? Legal. Esse é o Z6. Tá bom? O Z6 está morto. Onde está o Z4 e o Z5?
Bom, neste momento eu só sei uma coisa, qual é? Que o Z6 é o ponto médio deles. Eles estão em algum lugar aí, mas o Z6 tem que estar no ponto médio. Então eu vou desenhar, tá bom? Bom, tá aqui. Tá bom? Acreditem em mim. Então, nesse caso, o Z4 e o Z5 são esses. E pus o Z6 no meio, tá bom? Vou apagar a retinha para não poluir o gráfico. Perfeito? Pergunta. Agora que esse é o resultado. O que é o Z4 e o Z5 pro triângulo? O Z6 eu sei, é o baricentro. E quem é o Z4 e o Z5? Uma vez alguém falou assim, é o centro não sei do que. Não, ou não, né? Tem dois. Tem dois. A pergunta que eu já sei é, eu sei que o Z6 é o centroide e que também é o ponto médio do segmento Z4 e Z5. A pergunta que está faltando ser respondida é qual é a relação do Z4 e Z5 com o Z1, Z2 e Z3. Eu só sei que as médias deles são iguais. Mas eu não sei, agora tirei onde que está, o que são, e eu quero o chute. Pensem em geometria. Que porcaria que tem dois pontos dentro. Elipse? É a elipse inscrita. Ou elipse de Steiner, também conhecida como elipse de Steiner. Está sendo considerado o resultado mais bonito que tem, porque realmente é demais, né? Veja, no Z6 quem é então? O centro da elipse. Ou seja, você fecha cálculo e geometria de uma maneira derivada, número comum. O que tem a ver com geometria? Tudo. Cônica, está tudo aí. Né? É impressionante. Você faz a conta e não é que desgraçado, é verdade? Tá bom? Bom, você tem que fazer a conta e se convencer que é verdade. Você desenha os três. Se eu desenhasse isso no início, desenho um triângulo, depois eu computo uma elipse inscrita, tá bom? Com esses focos e com esse centro. Eu faço o polinômio ao contrário. E agora eu falo assim, agora escreve o polinômio que tem raiz Z1, Z2, Z3, e depois escreve o polinômio que tem Z4 e Z5. Aí você vai ver que um é derivada do outro, menos de uma constante, né? Multiplicada, quer dizer, se multiplica não altera as raízes. Ok? Bom, esse foi o último resultado. Essas são as referências, se alguém quiser fotografar ou depois perguntar para mim. Esse que está em amarelo foi o artigo que me inspirou a fazer o seminário. E depois eu fui atrás dos artigos que tem as coisas mais detalhadas, né? As cintofantinas, a trajetória, a casca, a geometria dos polinômios cúbicos e depois aquele sobre sequências e essas é online, enciclopédia. Então, obrigado. Essa é a definição de balbúrdia. Sim. Espero que saia logo. Tá bom? Bom mesmo, tá? Mas vai sair, balbúrdia o filme. Tava no... Como chama? Que puxa dinheiro, esqueci o nome. Você pode contribuir para dar dinheiro. Não. E eu acho que alcançou, então vai rolar. É isso.